Olá, seguidores. Aqui é o Dr. Lair Ribeiro. Alzheimer tem cura? Você sabe quais os sintomas do Alzheimer? Nesse vídeo, o médico Dr. Lair Ribeiro fala sobre a cura da doença do Alzheimer. Fala também sobre o óleo de coco e seus benefícios no combate ao Alzheimer e como o óleo de coco pode auxiliar no tratamento do Alzheimer. O óleo de coco é realmente impressionante. Veja. Hoje eu vim conversar com você sobre a doença de Alzheimer. Então eu estou muito satisfeito em estar aqui conversando com você sobre isso, porque é muito raro a gente, principalmente na área da neurologia, a gente trazer uma coisa que diz assim, ó, não é só o diagnóstico e esperar a morte, não. Agora você pode fazer alguma coisa. O paciente volta a lembrar o nome dos filhos, melhora o comportamento, melhora a cognição, melhora a memória e assim por diante. Tá? Você vai nas tribos indígenas, quem que manda na tribo? É a pessoa mais idosa, porque ela viveu mais, ela tem mais experiência, ela tem mais memória. Só que a doença de Alzheimer, ela vem e uma das coisas que ela destrói é a memória, principalmente a memória recente. Então, aquela sabedoria toda sem memória não adianta nada. Então, o que aconteceu? O número de pessoas com Alzheimer começou a aumentar. E hoje é uma das principais causas de morte nos Estados Unidos. E é uma doença muito cara. Os remédios são caros, o trabalho que tem do cuidador, da família. Quando você tem uma pessoa com Alzheimer na família, a família toda fica comprometida. Então é um problema muito sério para todo mundo que está envolvido, todos os entes queridos. Essa é a grande verdade. Então olha que interessante. Então tem essas casos todos, cada vez mais gente com Alzheimer, talvez por aumentar o consumo de açúcar, talvez pela contaminação do ambiente, o ar, poluição, que tem muito a ver com poluição. Pessoas que vivem em regiões urbanas têm maior incidência de Alzheimer. A mulher tem 4 vezes mais chance de ter Alzheimer do que o homem, por várias razões. Primeiro que a mulher vive mais do que o homem. Uma mulher vive em média 8 anos e meio, mais do que o homem. Isso é padrão no mundo inteiro. E segundo, a mulher tem uma oscilação hormonal muito maior. Os hormônios na mulher são muito mais presentes do que o hormônio no homem, que os hormônios no homem. No homem é muito simples, é a testosterona. Na mulher é toda uma inteligência hormonal, e aí vem o caso quando ela fica grávida, aí vem o caso quando ela para de ovular, às vezes acontece antes da menopausa, aí vem o processo da menopausa. O fato é que tem mais Alzheimer em mulher do que em homem. Então deixa eu contar para vocês a primeira história. A primeira história é da doutora Mary Newport, que é uma médica da Flórida, e que o marido dela, Steve, que era o marido de médica, ela cuidava da parte médica, ele cuidava da casa, ele cuidava da contabilidade da clínica, e etc. E levava as crianças na escola, todo esse trabalho. É o Steve. E com o passar dos anos, aconteceu que o Steve começou a ter problemas na contabilidade. A contabilidade da clínica não fechava direito. A ponto de que chegou o caso do Steve ir num lugar e não conseguir voltar para casa. Isso acontece em pacientes com Alzheimer. Ela levou ele ao médico, ao neurologista, e foi diagnosticado que ele tinha o início de Alzheimer. E ela então resolveu colocar ele num dos estudos, porque sempre tem um estudo recente, um remédio novo e tal. E quando ele foi fazer o teste, ele não passou. O mínimo que precisava para entrar no teste, ele não passou. Então ele ficou sem opção. Ela começou a procurar na internet, foi consultar o Dr. Google, e aí ela descobriu que na internet havia uma história do óleo de coco, que ela achou aquilo uma bobagem muito grande, mas ela leu de novo, não custa nada, é barato. Dá 3 colheres de sopa por dia de óleo de coco para o Steve, não ia fazer muita diferença. Por que não tentar? E ela tentou e ela teve uma surpresa muito agradável, porque em poucas semanas o Steve mudou. E o Steve voltou a dirigir, voltou a fazer conta, voltou a fazer compra para casa. E isso impressionou tanto a doutora Mary Newport que ela resolveu virar uma especialista nisso. E ela escreve um livro
de Alzheimer. Esse livro é publicado nos Estados Unidos, vai para a lista do New York Times e chega à posição número 1. Então, se você tem interesse em conhecer melhor a história do Steve, a história do óleo de coco no tratamento do paciente com Alzheimer, doutora Mary Newport, Newport, você procura que você vai encontrar isso. Mas eu tenho notícia melhor ainda para lhe trazer. Porque o nosso grande herói hoje é o Dr. Dale Bredesen. O Dr. Dale Bredesen é um neurologista, ele foi professor na Universidade da Califórnia em San Diego, ele foi professor na Universidade da Califórnia em São Francisco e ele é professor na Universidade da Califórnia em Los Angeles. E o clássico neurologista como todos. Mas a mulher dele tinha um interesse muito grande na naturopatia. E água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ela foi fazendo a cabeça dele para ele testar coisas diferentes. E não é que ele começa a testar e ele começa a obter resultados surpreendentes. Ele é acadêmico, publicou muitas publicações, e ele começa então a tratar de pacientes com Alzheimer. E ele então publica um livro, que eu estou mostrando para você aqui em português. Eu não edito esse livro, eu não tenho nada a ver com esse livro, eu estou trazendo aqui para a sua informação. Eu acho que você merece ler esse livro. Chama-se O Fim do Alzheimer, lançado pela Objetiva. Está no Brasil em português, best-seller americano, também chegou ao número 1 no New York Times, e ele mostra aqui, ele tem mais de 100 casos onde ele reverteu o Alzheimer. Foi um cala-boca muito grande. Eu acho que se você tem alguém na família que tem Alzheimer, eu recomendo que você compre esse livro, adquira na sua livraria aí perto da sua casa, que você leia o material que está aqui, que é bem acessível, e que, se for o caso, você leve ele no dia que você for, na próxima visita com o médico do seu ente querido, porque o médico também merece ver esse livro. Então você pode até levar um de presente para o médico e dizer, doutora, eu estou trazendo aqui um livro. É impressionante, porque o Dr. Dale Bredesen, que de repente ficou famoso no mundo inteiro, ele demonstrou para nós, com muita convicção, e ele mostra todo o esquema que ele fez, e ele já tem publicado em revistas médicas americanas indexadas mais de 100 casos de, entre aspas, cura de Alzheimer. Que a reversão é tão grande que pode até chamar de cura. Tanto é que o título do livro dele é O Fim do Alzheimer. Espero que você faça uso dessa informação. Não adianta você escutar isso aqui comigo e não fazer nada, tá? Então, olha só, vai lá na livraria, procura O Fim do Alzheimer e leia, e se você puder me dar notícia, o que você achou e quem é que você ajudou, tá bom? Até logo.